Olá, seja muito bem-vindo. Estamos no ar com a nossa série Introdução ao Pensamento Político. Esse é o primeiro de um total de 25 encontros, intitulado A Cosmovisão Hindu. Não, você não está no curso errado, porque ao observar essa imagem, você pode pensar que errou de sala e não está na sala virtual do curso de Introdução ao Pensamento Político. Mas é exatamente aqui que nós temos que começar com a visão hindu do mundo, da vida, iniciando essa série do pensamento político com hinduísmo e filosofia indiana antiga. Por quê? Porque esse modo de pensamento é que vai desenvolver uma ideia nova, pelo menos à época, que é a ideia do poder exercido sobre as pessoas. E é isso que nós devemos adquirir: o poder sobre as pessoas, mas primeiro o poder sobre nós mesmos. E essa é a visão de mundo do hinduísmo. Ou seja, autodomínio, autocontrole, e isso vem com o autoconhecimento, que se torna um ideal primordial dessa forma de pensar. Portanto, a visão de mundo, a cosmovisão, ou a mundivisão da religião hindu é uma das primeiras formas que busca representar o que nós entendemos hoje, no século XXI, no Ocidente, como política. E existem várias formas da gente abordar isso. Claro que a antiguidade clássica greco-romana é um caminho necessário e nós vamos cumprir esse currículo, mas eu acredito ser muito importante começarmos aqui. Teremos já no próximo encontro um papo sobre Tucídides e vamos ver o pensamento político que Tucídides lança na sua obra. Teremos depois, claro, encontros com Platão, com Aristóteles, né? Com figuras que são fundamentais para o pensamento político. E mais adiante, outros pensadores ainda, como Rousseau, Marx, né? Figuras até mais recentes do pensamento político que vão chegando ao breve século XX, para usar a alcunha do Eric Hobsbawm, e também para refletir sobre o início do século XXI, que vem demonstrando elementos bastante interessantes sobre a política e, claro, o pensamento político. Então, esse ideal da busca pelo conhecimento de si mesmo, mais tarde, vai se tornar um axioma fundamental da filosofia grega antiga. Portanto, nós estamos antes da filosofia grega se formar. Estamos por volta de 1500 anos antes de Cristo. E os fundamentos do ideal vão se basear no que nós podemos apresentar nesse esboço como os quatro conceitos principais do idealismo indiano. Vamos examinar esses quatro conceitos principais, mas primeiro tem a pergunta: o que idealismo quer dizer nesse contexto? O idealismo é a teoria de que devemos ser guiados em nosso comportamento por padrões ideais de conduta. Esses padrões estabelecem metas sobre como devemos nos comportar. Eles tentam elevar o nosso comportamento e nos alçar para formas superiores de saber e do ser. Os filósofos hindus, assim como Platão, muito mais adiante, acreditavam que esses padrões eram tão essenciais para a nossa conduta quanto, por exemplo, tirar 10 na educação.
né? Ou nota 100 no sistema de ensino. A questão sobre esses padrões ideais é que os ideais não precisam ser realizáveis para serem válidos. E esse é um ponto que eu quero enfatizar, que os hindus conceberam inicialmente. Me permitam uma analogia, né? Essa ideia que eu dei, a metáfora da nota 10. Sempre que um professor inicia um curso, ele tem meta de que todos os seus alunos obtenham nota 10, né? Os professores têm esse objetivo porque cada um dos alunos também quer 10, né? Claro, alguns vão tirar de fato 10, mas na verdade nunca houve, em circunstâncias práticas, uma sala onde todos tiram 10, né? Nem que a maioria tire 10, e às vezes não há nenhuma grande minoria que tire 10. E o que que a gente conclui disso? Que o 10 ele é irrealizável para uma turma inteira, de uma classe. Mesmo assim, todos na sala de aula, inclusive o professor, almejam o padrão nota 10 ou nota 100, como às vezes é preferível. É um ideal, e esse é apenas um exemplo da variedade de padrões que os hindus e mais tarde os gregos conceberam em termos de ideais, normas de conduta e de comportamento humanos. Os gregos perguntam, e não apenas como os hindus, sobre padrões ideais para a educação. Eles perguntam, por exemplo, o que é um 10 para um relacionamento amoroso, o que é a nota máxima para uma dieta, o que é a nota máxima para uma determinada forma de trabalho. O argumento de Platão como idealista é que, mesmo que o padrão nota máxima, o padrão 10, que é definido na imaginação de alguém como certo, como bom, como verdadeiro, possa não ser concretizável, ainda assim esse padrão tem validade. Assim como todos os alunos almejam aquele 10, nós também almejamos um 10 no nosso trabalho, almejamos um 10 no nosso relacionamento afetivo, relacionamento familiar, com os amigos, mesmo que nós quase nunca consigamos atingir esse padrão ideal. Então, o padrão, ele tem esse grau de realizabilidade, do que é realizável, serve para nos elevar, para nos dar altas expectativas, que é o que nós necessitamos, uma meta, um foco para atingir. Isso é o idealismo, e nós começamos com a filosofia indiana, por quê? Porque ela antecipa uma das coisas mais importantes em teoria política, que é o idealismo de Platão, no qual vamos nos concentrar adiante. O primeiro ideal que a gente deve considerar quando fala sobre filosofia indiana é um ideal que, surpreendentemente, não é muito discutido hoje em dia na filosofia, é o ideal da educação e o ideal do próprio ensino. Eles vieram daqui, da tradição indiana, são os chamados gurus. Quando eu uso essa palavra guru em pleno século XXI, nós pensamos que eles são místicos, né? Figuras completamente fora da realidade, talvez pessoas potencialmente abusivas, né? O guru, o charlatão. Muitas vezes não conseguimos conceber a essência desse ideal que está no cerne de ser um guru. Essa essência é o exemplo do professor, o exemplo que deve dar ao aluno e a relação entre o professor e o aluno. A ideia é muito bem capturada em um livro de Karl Potter. Karl Potter escreve uma obra chamada Pressuposições das Filosofias da Índia, em tradução livre, a obra em inglês. No primeiro capítulo, fala do ideal de educação na Índia antiga e na filosofia indiana. Eu vou citar um trecho para vocês em tradução livre. Aspas. O ideal tradicional do guru ou professor
exige que o mestre, no pensamento indiano antigo, não apenas tenha dominado a variedade de assuntos incluídos no currículo, mas também, e mais importante, tenha tal discernimento e consciência superior que seja sempre ciente das necessidades mais íntimas de seu aluno, bem como dominar as formas exatamente apropriadas de satisfazê-las. Então, essa é uma expectativa extraordinária para um professor, né? De novo, para enfatizar, estar sempre ciente das necessidades mais íntimas do seu aluno, bem como dominar as formas exatamente apropriadas de satisfazê-las. Esse ideal para um professor realmente é positivo, né? Muito positivo, mas não é factível hoje. A maioria das turmas são grandes, o professor levanta uma questão logo no início e vai dizer: olha, a turma é muito grande, o assunto é muito delicado, não vou ser capaz até o fim do curso de conhecer todos vocês, né? Então, há essa separação. No entanto, os hindus não faziam isso. Eles insistiam num tipo de educação que fosse um relacionamento individual que o guru entraria com o aluno e alcançaria. Isso permitiu, presumivelmente, que o professor se aproximasse desse ideal, embora nunca o alcançasse plenamente. Eles estavam cientes das necessidades mais íntimas do aluno. Embora no início não possamos imaginar que, estando satisfeito com o nosso atual sistema de educação moderna, com o tipo de público de massa que frequentemente nós temos, ainda assim mantemos o ideal. E isso é perseguido, em grande parte, ao que parece, por Sócrates, como nós vamos discutir no quarto encontro. Contudo, por enquanto, vamos observar apenas que os hindus estabeleceram esse requisito ideal para o guru, para o professor. Dessa forma, embora os professores, desde então, possam não ser considerados gurus, deveriam tentar imitar essa parte específica do ideal, que é praticar aquilo que eles pregam. Devem estabelecer com um aluno um relacionamento que permita esse tipo de troca, de intimidade, para que o aluno saiba que o professor leva a sério a temática do curso, leva a sério a ementa, o currículo, e acima de tudo e além disso tudo, a pessoa do professor considerada importante. O professor está realmente nessa busca de que falam os hindus, uma busca pela qual o curso da vida é melhor. Veremos mais sobre isso adiante. Nos parece definido, em primeiro lugar, que são a principal qualidade do início da filosofia indiana, embora muitas vezes ignorada, é apropriado enfatizar aqui porque nós nos preocupamos com o ensino e a qualidade do ensino. Portanto, percebam que 1500 anos antes de Cristo, os hindus começaram com essa premissa particular, a primazia desse conhecimento, dessa conexão. O segundo conceito do qual nós estamos falando aqui nesse esboço é um sistema ideal de valores que a educação deve transmitir. Os valores em termos hindus estão na seguinte forma, em ordem. Primeiro, o artha, A-R-T-H-A, que é o valor da riqueza em propriedades. Artha. Depois, o kama, K-A-M-A, o prazer sensual e especialmente sexual. O dharma, D-H-A-R-M-E-A, que é a religião, o dever, transmitir um senso de retidão sobre a conduta de alguém. E o moksha, M-O-K-S-H-A, que é a libertação espiritual, a libertação da ilusão, do medo, da ignorância, levando à percepção da verdade mais elevada, que é a unidade de todo o ser. Nós dizemos
que essa teoria dos valores insiste que todos os 4 valores listados, Artha, Kama, Dharma e Moksha, né, o Moksha, todos esses 4 valores constituem objetivos amplos da vida, mas não têm o mesmo valor. Artha e Kama são menos importantes que Dharma e Moksha, o estado mais elevado da consciência espiritual. Esse estado é alcançado quando se está livre de ilusões que distraem, percebendo-se em todo o ser e de todo o ser em si mesmo. Em instantes eu vou ler para vocês um trecho do Bhagavad Gita. Mas primeiro vamos relembrar a história de um dos Upanishads, que é classificado junto com o Bhagavad Gita como uma das partes do cânone do hinduísmo. Num desses grandes textos espirituais, no Upanishad chamado Chandogya, Chandogya, Upanishad Chandogya, uma história sobre um indivíduo em busca, mas é um exemplo de uma situação mais simples do que isso. O indivíduo entra numa sala, a sala está escura, contém algo que a pessoa precisa desesperadamente encontrar. Mesmo assim, ele vê o objeto num canto que para ele parece uma cobra. Então, com medo, ele sai dessa sala. No entanto, ele deve pegar o que está no interior da sala. Mas o que ele faz? Ele espera até que haja mais luz na sala, no cômodo, e entra novamente. Ele ainda vê o objeto no canto, mas não tem certeza se é uma cobra, como ele suspeitou de início. A ansiedade e o medo o fazem recuar de novo e ele espera até que haja muito mais luz. Agora ele entra e vê que o que ele temia ser uma cobra era, na verdade, uma corda pendurada num canto. Então, ele pode entrar e pegar o que ele precisa. Essa história, contada e recontada no hinduísmo, ela é ilustrativa, é claro, da maneira como a ilusão inspira dentro de nós o medo. Essas ilusões que nós temos estão ao nosso redor todos os dias e nós podemos suspeitar que existe uma cobra, uma naja em algum lugar. No entanto, na verdade, tudo é apenas uma ilusão. Então, assim que nos tornarmos conscientes da realidade da situação, através da luz, por assim dizer, os hindus vão acreditar que nós compreenderemos que o mal e o pecado são ilusões, produtos apenas do medo e da ansiedade que nós trazemos para uma situação específica. À medida que trazemos esse medo e ansiedade para qualquer situação, nós obscurecemos as circunstâncias. Há tanta coisa dentro daquilo que está turvo que acaba despertando em nós uma sensação de separação, de alijamento, que é o seu ponto principal. Ao nos aproximarmos de outra pessoa, num determinado momento, nós temos medo dessa pessoa, talvez devido à bagagem que nós trazemos àquela situação. No entanto, uma vez que mais luz é lançada sobre o relacionamento entre duas pessoas, ou seja, quanto mais você conhece alguém, os medos vão sendo desanuviados e somos capazes de entrar num relacionamento baseado na verdade e na intimidade. Essa verdade é o que buscamos, uma verdade de unidade, de harmonia, enquanto que a ilusão é de separação. Como diz o Bhagavad Gita, quando fala sobre a pessoa iluminada, armando-se com disciplina agora, porque o autoconhecimento só vem com a disciplina, segue o Bhagavad Gita, armando-se com disciplina agora, ele vê tudo com olhos iguais, porque vê o eu em todas as criaturas e em todas as criaturas o eu. Assim, o homem disciplinado compreende a unidade da vida. Ora, essa passagem do Bhagavad Gita, citada repetidas vezes,
por Mahatma Gandhi, por exemplo, nos seus tratados sobre o hinduísmo, influenciou muitíssimo o hinduísmo moderno, mais do que qualquer outro elemento isolado da religião. Na filosofia, significa que existe uma unidade de ser, e a verdade mais elevada é quando conseguimos, como indivíduos, perceber-nos em todo o ser e todo o ser em nós mesmos. Uma vez alcançado isso, uma vez superada a separação, então as ilusões também serão separadas e, melhor ainda, serão superadas. Essa é a questão, essa é a tarefa. Então, como esses quatro valores são declarados aqui, nós os vemos organizados em termos como o primeiro, sendo de menor importância, ou seja, a questão material, porque é aquilo que cria a ilusão de que a propriedade tem alguma importância, né? O valor da riqueza e da propriedade tem a sua qualidade de vida indispensável, óbvio, né? Que isso tem alguma importância, afinal de contas, quem não quer uma casa confortável, quem não quer uma cama confortável. No entanto, eles não têm tanta importância quanto nós tendemos a dar para eles. À medida em que nós avançamos na vida, fica nítido que a nossa tentativa é adquirir alguma riqueza e propriedade. No entanto, à medida em que nós aprendemos que isso são valores transitórios, que de fato nos separam em vez de nos unir, à medida que uma classe é separada de outra classe, nós superamos o nosso sentido de primazia desses valores materiais e passamos para os valores que vêm depois. Então, esse é o artha, o primeiro valor, os bens materiais. O segundo valor é o kama. Os hindus, às vezes, são considerados puritanos por causa dos rígidos códigos de dieta, por exemplo. No entanto, o ideal de kama, aqui altamente respeitado no hinduísmo, para uma determinada fase da vida, num determinado período de tempo de desenvolvimento de uma pessoa. E essa ideia de kama, de prazer sensual, especialmente o prazer sexual, é destacada no Kama Sutra, que consegue retratar graficamente talvez todas as posições sexuais imagináveis. Os grandes templos da Índia adotam essas posturas, essas posições sexuais de forma explícita e as colocam, às vezes, né, para os turistas numa aparência chocante. Esse tipo de ênfase no valor específico do kama é um determinado ponto da vida, é um determinado período da vida sendo enfatizado. Portanto, ninguém diga que os hindus, de alguma forma, ignoram essa ideia de prazer sexual ou sensual. Ela está aí, mas eles próprios dizem, assim como os valores materiais, no artha, o kama, que é o prazer sexual, também precisa ser superado. Precisamos ir além disso. E ao ir além do artha e do kama, chegamos ao próximo valor, que é o dharma, o terceiro, que significa dever ou senso religioso de obrigação, levando ao valor da retidão. Essa ideia de Dharma deve nos guiar ao longo das nossas vidas, no entanto, à medida que progredimos no nosso desenvolvimento e vamos nos conhecendo, nos tornamos mais conscientes desse valor, por isso assumimos a responsabilidade de cumprir a nossa relação com a sociedade. Parece que um aspecto do hinduísmo, muitas vezes ignorado, mas que precisamos enfatizar agora, uma vez que damos tanta importância aos direitos, é que os hindus dizem, e Gandhi também o diz repetidas vezes, que direitos são necessários. Direitos humanos são, obviamente, essenciais, mas os direitos decorrem das responsabilidades, disse também o mesmo Gandhi. Devemos cumprir estas responsabilidades e deveres primeiro, antes de assumirmos os direitos como naturais para todos nós. Se enfatizarmos isso nas nossas dissertações sobre direitos humanos, que estão aí espalhados por todo o mundo, muitas vezes outros países
são aconselhados sobre como deveriam se comportar de acordo com uma determinada doutrina de direitos humanos, se nós enfatizarmos a responsabilidade como essencial antes de atingirmos, chegarmos a esses direitos, então captaremos um valor importante no hinduísmo. Portanto, Dharma significa o cumprimento do dever e da responsabilidade no sentido religioso e moral. Ora, depois disso vem o quarto valor, que é o valor do moksha. Conforme indicado aqui, é a libertação espiritual, um tipo de liberdade com a qual, né, muitos acabam tendo problemas. A nossa cultura muitas vezes pensa na liberdade como os liberais britânicos pensavam. Quem são esses? John Locke, John Stuart Mill. A liberdade em relação a alguma coisa. Somos livres para passar por uma porta porque a porta não está trancada, não há nenhum obstáculo ali. No entanto, existe um outro tipo de liberdade que os hindus conceberam, que é a liberdade de conseguir alguma coisa. Qualquer um de nós pode passar por aquela porta, né, nesse instante, mas felizmente, olha aí, vocês permanecem sentados porque desejam promover a sua libertação espiritual, a sua busca pela verdade e pelo autoconhecimento. E é por isso que você não vai embora. Essa escolha de alcançar a libertação através do conhecimento, superando a ilusão, superando a ignorância, permanecendo, estudando, essa escolha é uma espécie de liberdade do ponto de vista hindu. É uma liberdade no sentido de libertação da ignorância, uma libertação da ilusão. Esse tipo de liberdade precisa ser enfatizada na nossa cultura, porque muitas vezes pensamos na liberdade como nada mais que a capacidade de superar um obstáculo específico. O obstáculo pode ser a ignorância, de modo que, à medida que nos esforçamos para obter esse tipo de liberdade, né, essa libertação espiritual, não só política ou social, mas libertação espiritual, a tarefa é atingir esse objetivo realmente sublime. Se nós conseguirmos atingir esse objetivo de moksha, então nós alcançamos um senso de conexão, de unidade do ser. Somos livres para circular entre os demais indivíduos e compreender que somos parte uns dos outros. Parece muito idealista, mas é, de fato. Só que é o idealismo hindu que depois Platão vai retomar. O próximo conjunto de valores listados é o conjunto do segundo conceito, que são os estágios ideais da vida. Os hindus foram alguns dos primeiros a conceber a vida como uma grande jornada. Isso tem sido repetido inúmeras vezes, e quando nós chegarmos aos comentários sobre Sócrates e a sua busca socrática, veremos isso mais claramente. Portanto, o indivíduo na vida, de forma ideal, passa por vários estágios de desenvolvimento. Isso começa com Brahmacharya, né? Brahmacharya é o estágio de estudante, idealmente os primeiros 25 anos de vida de uma pessoa, que são dedicados ao estudo de todo o conhecimento, à compreensão dos textos sagrados do hinduísmo. Depois disso vem Grihastha. Grihastha é o estágio de chefe de família, dos 25 aos 55 anos. O indivíduo constitui família, se dedica a sustentar outros, né, criar os filhos. Portanto, essa parte fundamental da vida de uma pessoa está necessariamente comprometida com a sociedade para cumprir a sua responsabilidade social. No entanto, há aqui a perspectiva de libertação. Por isso, no terceiro dos estágios,
vanaprastha, o indivíduo é encorajado a romper os seus laços com a sociedade e a se deslocar para um reino de solidão em que se procura da maneira mais séria possível a sua conexão com a verdade e com o divino. Esse termo, né, que é utilizado, vanaprastha, ele significa literalmente o eremita da floresta. Embora não existam muitas florestas facilmente à disposição na Índia hoje, as pessoas às vezes vão aos mosteiros para encontrar um lugar de solidão, de silêncio, de retidão, onde não serão perturbados em seus pensamentos por intermináveis distrações de propriedade, de família. Essa verdade secreta, essa verdade solitária, começa quando, infelizmente, se vê o filho de um filho. Ou seja, aos 55 anos, se alguém for especialmente abençoado ao descobrir que gerou um neto, garante-se a continuidade da vida e aí o indivíduo inicia a busca pela verdade que deve envolver deixar para trás todas as responsabilidades familiares na busca pelo autoconhecimento. Isso é um assunto muito sério na Índia. Não é fácil nós encontrarmos na sociedade ocidental, ou pelo menos, né, uma sanção filosófica para uma despedida da família e da sociedade. Dizer, olha, tchau, fui. Por quê? Porque eu estou buscando me encontrar, busco a verdade, busco o meu interior. Então, observem isso com cuidado, deixando de lado ideias preconcebidas, porque quando nós chegarmos à filosofia grega, nós veremos que a busca interior, ela deve ser assumida dentro do Estado. Por isso que a gente vai conectar e aí chegar à ideia política. Assim como Platão e Aristóteles insistirão adiante, pós esses hindus, nós somos animais políticos e, como tais, dentro do Estado, alcançaremos, através da cooperação e do apoio do Estado, talvez um certo grau de autoconhecimento e de virtude. No entanto, o Estado é o agente da virtude. O Estado, do ponto de vista de Platão e de Aristóteles, é a força socializadora. Portanto, o vanaprastha não é um estágio aceito pelos antigos gregos, e Platão não considera apropriado simplesmente falar, ó, polis, tchau para você, tchau cidade-estado grega, vou para a floresta. A política de Aristóteles diz muito claramente que alguém é sempre um animal político, a menos que seja uma besta, um animal de fato, ou então seja um deus. Não há muitos animais na polis que possam ser qualificados como humanos ou deuses. Por isso, Aristóteles diz, em grande parte, que a imensa maioria permanece no estado para essa busca. Agora, por que é que os hindus não viam as coisas ou não veem as coisas da mesma forma? Eles veem o Estado como um inimigo, eles veem a política como uma distração. Portanto, o Estado e a política devem ser superados, devem ser transcendidos, o que é permitido pelo estágio vanaprastha. Isso nos dá a oportunidade de fugir desse estado desagradável, desse estranho, como diria o Thoreau, né, um filósofo estadunidense, Emerson Thoreau. E, no entanto, do ponto de vista hindu, isso é absolutamente essencial. Mais uma vez, é um ideal, e isso não é alcançado pela maioria das pessoas na sociedade, assim como a maioria dos estudantes não vão receber 10 na prova final. No entanto, é um ideal que lá permanece e está subjacente a grande parte da suspeita hindu em relação à política. Nós chegaremos a isso mais tarde, quando falarmos sobre o quarto dos nossos conceitos, que é a relação ideal entre o indivíduo e a sociedade. Há na tradição ocidental, acredite ou não,
muito mais confiança na política e no Estado do que na tradição indiana, por exemplo. E isso se deve a quê? Isso se deve a pessoas como Platão e Aristóteles, que disseram que somos animais políticos. Essa confiança, essa crença no Estado por parte da maioria das pessoas ficou muito nítida na década de 1960, quando os hippies foram condenados por fugirem e abandonarem a sociedade. Pensem naqueles hippies da década de 60 do século passado. O que eles faziam? Praticavam, num certo sentido, o vanaprasta. Eles se alijavam da sociedade e viviam na sociedade alternativa. Talvez nem todos os hippies estivessem em busca do autoconhecimento, mas mesmo assim eles diziam não ao Estado. Por quê? Porque o Estado não os ajudaria na sua jornada específica. Portanto, nesse conceito de jornada que nós estamos enfatizando aqui, o terceiro estágio é necessário para atingir o quarto estágio, que merece uma análise mais detalhada, o chamado sannyasa, né? Sannyasa, em primeiro lugar, significa santidade, depende do resultado do vanaprasta, e ele está inextricavelmente entrelaçado com moksha. O cristianismo geralmente vê a salvação do indivíduo como não sendo obtida até depois da morte. No entanto, no hinduísmo, o moksha é prescrito como um ideal que se pode alcançar nessa vida, tornando-se um jivamukti. Um jivamukti é alguém que está livre nessa vida. Esse ideal de alcançar a libertação espiritual nessa vida alimenta o conceito de sannyasa, porque o sannyasin, que é o masculino, e o sannyasini, que é o feminino, são aquelas pessoas que passam pelo estado de vanaprasta, busca pela iluminação, e entram nesse estágio ideal de sannyasa, de santidade. Isso depende do resultado de vanaprasta, porque, obviamente, nós podemos vagar pela floresta um tempão, e isso não é garantia de chegar à autorrealização, ao autoconhecimento ou à compreensão daquilo que é verdadeiro, bom, nobre, certo, justo, todos aqueles ideais platônicos, né? É preciso atingir uma certa sabedoria, e o exemplo arquetípico, é claro, é o do Siddhartha Gautama, é o Buda. Nós temos uma série inteira, também com 25 aulas, dedicada ao budismo. Caminhos do budismo. Recomendo enfaticamente, inscrições sempre abertas, porque nessa série a gente vai aprofundar essa questão do budismo. Inclusive, logo no segundo encontro, a gente aborda a herança hindu que Siddhartha Gautama teve. Afinal de contas, o senhor Buda vagou pela floresta por 7 anos, ao final dos quais ele conseguiu atingir um grande grau de iluminação, né? Isso é muito importante. Então, se essas informações que eu vou dar nos próximos instantes não for suficiente para você, considere seriamente a possibilidade de fazer o curso Caminhos do Budismo. O Buda e a sua jornada, elas são relevantes, né? Porque há uma espécie de exemplo de excelência de como deveria ser essa jornada, né? A jornada do Buda, ela se inicia aos 18 anos, quando ele, um hindu, dentro de um palácio, começou a sentir que algo estava errado, que não tinha visto nada fora dos portões do palácio, e o jovem Buda, que não alcançou sua realização, né? Nós chamamos de Siddhartha. O seu pai, um príncipe, um rei naquela época, estava tão preocupado com o bem-estar de Siddhartha que o protegeu, garantiu que ele não fosse ferido por nada naquele mundo de realidade fora dos portões do palácio. Então, o Buda, aos 18 anos, sentindo que algo estava errado, decidiu que deveria partir.
Todas as artimanhas do pai para manter Buda dentro do palácio são postas à prova. O Buda consegue, através de magia, sair do palácio. Ele vagueia brevemente do lado de fora antes de que o seu pai o detecte, né? Ele vê velhice, ele acompanha a doença, ele observa a morte, de modo que o Buda, nesse momento, na verdade, percebe que foi mantido num estado de ignorância. Então, ele consegue deixar o palácio dessa vez para sempre, naquela idade crítica dos 18 anos. Isso é muito importante, por exemplo, para Platão, que estuda com Sócrates dos 18 aos 28 anos, e é verdade assim para muitos outros filósofos essa década dos 18 aos 28 anos, por exemplo, Karl Marx, né, 18 aos 28. No entanto, por volta dos 18 anos, muito importante a busca da identidade, daqueles valores que realmente importam. Bom, o Buda, nessa idade, toma a crítica decisão de deixar o palácio e os 7 anos de busca vão iniciar aqui, né? Vão começar os 7 anos dessa busca. Ele já era marido, esposo naquela ocasião, já era pai, deixa a sua família e embarca num longo estágio de vanaprastha, que começa bem cedo e é necessário para encaixar tudo que o Buda conseguiu alcançar. Ele vagueia pela floresta por 7 anos, depois volta para trazer iluminação às pessoas, que é a tarefa dos sannyasis. Então, nesse estágio mais elevado do desenvolvimento, o Buda volta à sociedade depois de ter percebido a unidade de todo o ser. Assim, iluminado por esse conceito mais elevado, o sannyasi se desloca por toda a sociedade, mas transcendendo as suas regras de casta e de classe. Ele transcende as tentações da riqueza e da propriedade, ou até mesmo do sexo. O comportamento de santidade na sociedade, ele é estritamente não violento, tendo aprendido a ligação necessária entre a verdade mais elevada, a identidade de todo ser, que somos todos parte uns dos outros, e da não violência, chamada ahimsa, né? Essa ligação entre a verdade, chamada satya, e a não violência, a ahimsa, baseia-se na premissa de que se infligirmos danos a outrem, necessariamente prejudicamos a nós mesmos. Vamos examinar essa conexão com mais atenção, porque ela é importante em termos de pensamento de Gandhi mais à frente. A sua ideia sobre a não violência, que apareceria mais tarde na história, no século passado, no século XX, que é derivada diretamente desta conexão particular. Isso é, lembre-se da nossa premissa de que a verdade mais elevada que podemos perceber é essa compreensão de que o eu é todo o ser e todo o ser está em si mesmo. Portanto, se alguém chega a essa percepção mais elevada, infligindo danos a outros, apenas vai fazer o quê? Vai se ferir, vai se machucar. Essa identidade de vida, essa unidade de ser, esse sentimento de que somos, de fato, parte uns dos outros, essa é a premissa que sustenta o ideal de sannyasa. Essa foi a mensagem que Buda deixou para o mundo, a de que existe uma sublime conexão espiritual, né? Se E.M. Forster disse isso muito depois, Buda já teria dito isso antes de mais nada, né? Seguindo o hinduísmo, que teria dito isso, talvez primeiro, que a grande verdade da vida é apenas se conectar. Nós nos conectamos uns com os outros e, à medida que alcançamos essa conexão, transcendemos o medo, a ansiedade, que são, né, a inspiração para a separação e são inspirados pela própria separação. Satya e Ahimsa, ou seja, verdade e não violência, são verdade e unidade do ser, e a não violência é o axioma que necessariamente flui dessa unidade. Agora vamos tomar o quarto dos nossos conceitos, o quarto dos nossos preceitos,
que é aquele relacionado, né, ao ideal entre o indivíduo e a sociedade, entre o eu e o sistema. Isso muito nos interessa, porque se baseia em teorias da natureza humana e da maneira como a criação ou a educação deve desenvolver a natureza de uma pessoa. Nós podemos imaginar um gráfico com 3 colunas para esse propósito. Numa coluna, indicamos aquilo que nós vemos em Platão, principalmente na sua obra A República. Nós temos uma série inteira dedicada à República de Platão, também com 25 encontros, sempre com inscrições abertas, né? Mas nós teremos que abordar, invariavelmente, a temática de Platão e, vez outra, voltaremos a ele na sua República. Essa é a primeira coluna, aquelas ideias da República de Platão. Na segunda coluna, o quarto conceito que indica a teoria do eu tripartido, enquanto que a última coluna listaria esse sistema tripartido, né? E o que a gente percebe? Que isso tudo está correlacionado, porque é recuperado e vai influenciar muito Platão. Ele toma essa mesma lógica, o mesmo sistema tripartido, quando usa a sua obra A República, correlacionando-a com a sua própria teoria do sistema tripartido. Dessa forma, nós chegamos aqui à evolução do sistema de castas na Índia, assim como a teoria da natureza humana e como nutri-la, que é a teoria do eu tripartido, que é a seguinte: cada um de nós tem uma personalidade composta por 3 partes. Essa é a teoria tripartida. Sattva, que é a sabedoria ou bondade; rajas, que é a coragem ou energia; e tamas, que é o desejo ou apetite. Sattva, rajas e tamas. Cada um de nós deve ter todas essas qualidades, mas não necessariamente na mesma ordem de classificação. Isso é, alguns terão mais sattva que outros, ou mais raja, ou mais tamas, né? Ou seja, algumas pessoas terão mais sabedoria, outras mais coragem, outras mais desejo, né? A sociedade é organizada de acordo com quem tem predominância sobre o quê. Vão existir os seguintes casos nessa organização social, que é a organização social hindu. Os brahmanes são a casta dos filósofos sacerdotes, né? São os mais sattva, mais sabedoria. Os kshatriyas são aqueles da casta política ou militar, que tem mais rajas, né? Portanto, tem aí mais coragem, mais energia. E os vaixyas, que são a casta comercial, a casta agrícola, que tem mais tamas, né? Ou seja, mais desejo, mais apetite. Muitas vezes, quando a gente ouve falar casta, a gente já fica meio desanimado, né? Porque somos despertados a reagir de forma negativa a qualquer sugestão de criação de castas numa sociedade. Certamente, se nós olharmos para a atual estrutura, o atual sistema de castas na Índia, a gente chega a essa conclusão. No entanto, as origens do sistema de castas não se baseavam na hereditariedade, mas sim no mérito. Então, voltando ao nosso primeiro conceito, o propósito do sistema educacional é descobrir, compreender a ordem de qualquer personalidade em termos de sattva, rajas e tamas, né? Ou seja, em termos de sabedoria, de coragem e de desejo, para discernir naquele indivíduo em particular. Quem faz isso? O professor. O professor discerne o que para qual indivíduo está mais adequado, e aí ele alcança a sua melhor qualidade dentro desse grupo específico. A origem do sistema de castas é baseada no mérito e na essência da personalidade. Primeiro, observe que não há um senso de igualdade aqui. A sociedade, na melhor das hipóteses, mesmo com base no mérito, é organizada de acordo com uma meritocracia sem nenhum tipo de princípio democrático. Ou seja, esses 3 elementos do eu são essenciais e indispensáveis
assim como os três elementos da sociedade. No entanto, eles não são igualmente valiosos, ou seja, os brahmanes são os mais valorizados em termos de dar à sociedade um propósito moral como mestres da sociedade. Depois, os kshatriyas, né, que são os políticos, e depois os vaishya, que são a casta comercial. Portanto, não existe no hinduísmo, em nenhum lugar, qualquer premissa de igualdade em termos de ordenação da sociedade. A ideia de igualdade social vai surgir como uma crença muito mais tarde no pensamento ocidental. Estamos falando do século XVII, portanto, é bem recente essa ideia. Na verdade, ela não estava em nenhum lugar, em nenhum pensamento hindu clássico, nem muito menos no pensamento ocidental, antes de surgir no século XVII. Platão é um dos fortes oponentes da igualdade, por isso nós veremos como ele tomou essa ordem e formulou, nesses mesmos termos, a ideia de casta, quando nós discutimos brevemente a sua república. O outro ponto em relação a isso, em termos de ordenação, é a forma como a casta política kshatriya é necessariamente subserviente, né, à casta brahmana, de modo que a casta política ou militar, ela é subserviente aos filósofos, aos mestres, né, aqueles que são os professores, as figuras sacerdotais. Estamos usando os termos, né, filósofo e sacerdote aqui como sinônimos, tá? É porque eles vão ser equivalentes dependendo do sistema que a gente aborda no curso. O hinduísmo permite isso, embora na tradição ocidental não seja assim. Portanto, observe a implicação dessa ordem. Platão argumentará, né, mais adiante na história do pensamento político, que o filósofo, que o governante é um tipo político que é o membro mais elevado da sociedade. O poder, nesse sentido, pode ser administrado de forma sábia, argumentaria Platão, por um filósofo que assuma a responsabilidade política. Os hindus não aceitam nada disso e vão argumentar exatamente o contrário. A política para eles é uma força contaminadora, como a gente falou, de modo que se alguém estiver verdadeiramente em busca da verdade e tiver dentro de si as qualidades sattva, ou seja, a capacidade de perseguir essa verdade, não vai essa pessoa se envolver com política. Eles não gostariam de se intrometer nisso em nenhuma circunstância, porque não é provável que isso promova o seu próprio progresso espiritual e isso vai acabar contaminando todo o seu juízo. Então, o que nós obtemos na sociedade hindu? Nós temos a ideia de que o poder espiritual pode ser exercido sabiamente pelos brahmanes, que o poder político será exercido pelos kshatriyas, se eles ouvirem os brahmanes e seguirem o seu conselho moral. No entanto, em nenhuma circunstância nós temos indivíduos no topo de uma sociedade que possam exercer o poder com sabedoria, porque esses desempenham uma responsabilidade política. No momento em que eles assumem um dever político, dizem os hindus, eles serão contaminados por essa força da política e serão corrompidos por esse poder. E o que a gente está discutindo aqui, afinal de contas? Nós estamos argumentando que existe uma diferença básica entre a visão de mundo do pensamento hindu e o pensamento grego. A principal diferença está na natureza inevitável da política. O ponto de vista grego considera o homem como animal político, enquanto a visão de mundo hindu considera que os que estão no topo de qualquer sociedade não têm nada a ver com política. Isso ocorre justamente porque a constituição pessoal daqueles que estão no topo, a constituição dos seus caracteres, né? A constituição do caráter do indivíduo que está no topo é tal que eles são ordenados, de certa forma, a se direcionarem para um propósito espiritual. O objetivo é dar à sociedade uma visão
de modo que o argumento do hinduísmo é certamente, como dizem os provérbios, que sem visão as pessoas perecem, né? A responsabilidade do Brahmane é dar a essa visão moral um direcionamento à sociedade. Por que é que a figura política não pode fazer isso? A constituição do seu eu limita-os dessa forma, porque na política, segundo os hindus, existe mais rajas do que sátiva, ou seja, tem mais coragem, mais agir do que propriamente sabedoria. E aí falta algo. Por que isso deveria acontecer? Porque os indivíduos são diferentes, nascem diferentes e são inatamente diferentes, vão dizer os hindus. Eles têm essa capacidade de dar direcionamento moral a uma sociedade ou não. No entanto, a concretização ou não da capacidade vai depender do sistema educativo que discerne a ordem do eu e depois extrai dele a qualidade particular, o dom, a excelência especial que o indivíduo possui. Vejam a importância da educação dentro da visão de mundo hindu, a partir da educação em que será feito o buril do indivíduo dentro desses termos, e aí sim ele seria, de forma clássica, na configuração original, direcionado a uma das castas. À medida que isso ocorre, há muita responsabilidade sobre o mestre, sobre o professor, para a gente voltar àquela premissa original do começo do encontro. O mestre precisa conhecer o aluno intimamente para atingir esse grau de compreensão, e o aluno é direcionado para a sua tarefa específica na sociedade de acordo com o direcionamento do mestre, do professor. Como conciliar o terceiro conceito com o quarto conceito? Os hindus nunca conseguiram conciliar isso inteiramente. O terceiro conceito é o autodesenvolvimento através da jornada da vida em etapas, enquanto que o quarto é o ordenamento adequado da sociedade. Eles têm duas premissas em funcionamento, uma de liberdade espiritual e outra de ordem social, uma de libertação espiritual e outra de responsabilidade política. Essas duas necessidades estão dentro da sociedade, mas parece que não são inteiramente conciliadas pelos hindus. Existe um individualismo básico no hinduísmo que insiste que nós podemos deixar a sociedade, dar adeus a ela, o que não existe, por exemplo, no pensamento ocidental, como a gente vai ver no desenvolvimento da filosofia política. Então, a filosofia política, partindo da premissa que somos animais políticos, é uma premissa antecipada por Tucídides, antecipada pelos grandes dramaturgos gregos. Ela é uma visão política que vai ser plenamente consolidada em Platão e Aristóteles. Eles vão insistir que nós podemos confiar na política e que o poder político pode sim ser exercido e deve ser exercido com sabedoria. No entanto, esse é o ideal, alcançado apenas por alguns, e na República de Platão, na verdade, muitos poucos. Apenas a elite filosófica que consegue atingir essa qualidade de sátiva, para usar o termo hindu, essa qualidade de sabedoria, tendo visão e compreensão suficientes para alcançar a sociedade justa e boa, o Estado corretamente ordenado, né? Então, nesse encontro, nós vimos o quão inicial, o quão cedo é a relação conceitual entre o Estado e o eu, sendo formada, talvez pela primeira vez, no hinduísmo e na visão política que o hinduísmo apresenta, e no nosso próximo encontro veremos como isso chega no mundo grego. Vamos começar com as contribuições de Tucídides para a formação do pensamento político. Iniciamos com Tucídides, depois chegamos aos dramaturgos gregos e avançamos para os filósofos, marcadamente Platão e Aristóteles, antes de chegar, né, até os caminhos da filosofia política posterior. Sejam bem-vindos ao curso. Espero que, apesar de densa, a nossa introdução tenha feito você refletir sobre aspectos fundamentais da nossa sociedade, e volto a exortá-lo a complementar as informações desse curso com outros cursos
que serão igualmente interessantes para você nessa nossa jornada. Até o próximo encontro.